Deus abençoe sua vida, sua família. Hoje é dia 31 de janeiro de 2021. Hoje é domingo. Que o Senhor, nosso Deus, venha derramar as suas bênçãos nesse domingo. Que o Senhor continue te abençoando. Eu sou o pastor Valmir Santos e que Deus continue com as mãos estendidas, abençoando você e sua família. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, seu cooperador, capítulo 3, verso 1 a seguir, está escrito: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Deus, através do apóstolo Paulo, já havia nos avisado há quase 2000 anos atrás. Deus usava, através do Espírito Santo, a vida do grande apóstolo Paulo para falar de tempos difíceis, de tempos terríveis, e tudo isso porque nesse tempo terrível e difícil haveria homens avarentos, soberbos, blasfemos, desobedientes. Quando, alguns anos atrás, não muito longe dessa data que vivemos hoje, lembramos o que esses homens fizeram, brincaram e zombaram dos símbolos sagrados da nossa fé. Esses símbolos sagrados da nossa fé foram expostos em galerias dentro do shopping center, como fossem obras de arte, quadros e mais quadros. E nesses quadros traziam fotos, traziam imagens, e nessas imagens e fotos era justamente para zombar da nossa fé, zombando de Deus, zombando de Jesus, zombando da Bíblia, zombando da igreja, zombando da nossa fé. Lembramos o que eles fizeram no carnaval, zombando
da nossa fé, zombando da igreja e zombando da pessoa bendita de Jesus Cristo. Como isso não bastasse, nos teatros eram levadas crianças inocentes, as nossas crianças inocentes, para apalpar homens pelados, apalpando o corpo, as crianças apalpando o corpo de homens pelados, como espetáculo para o mundo e para todo o público que aplaudiam de pé. Pensaram que Deus não estava vendo, pensaram que Deus era surdo, era mudo e cego. Porém, Deus estava vendo, Deus estava ouvindo, e Deus estava alertando, falando e avisando há muitos anos atrás sobre esses homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. Esses homens fizeram o que bem quiseram, porém Deus viu tudo. Deus viu tudo, porque Deus criou tudo perfeito. Deus criou o céu, a terra, Deus criou o ser humano, Deus criou tudo perfeito. Deus criou as árvores e os homens vieram e cortaram as árvores. Deus criou os rios, os mares, as águas, e os homens poluíram os rios, poluíram as águas do mar com vazamento de óleo, aonde morreu uma multidão de vidas que viviam no mar, que dependiam das águas. Agora, Deus havia alertado e avisado sobre esses homens amantes de si mesmo, avarentos, soberbos, blasfemos, profanos. E aí veio o coronavírus. E aí veio a pandemia. E aí veio os terremotos. E aí veio os tufões, furacões, tempestades de pedras. E aí veio todos esses acontecimentos, toda essa situação que estamos vivendo. Enquanto o ser humano não aprender a respeitar um ao outro e não querer ser maior do que o outro, enquanto o ser humano não tirar a soberba do coração, enquanto o ser humano continuar sendo uma pessoa desobediente, profano, ingrato, sem afeto natural,
é necessário que haja uma mudança. A humanidade precisa entender e compreender que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher, nós colheremos tudo que plantarmos. A humanidade precisa entender que ninguém é melhor do que ninguém, que ninguém é maior do que ninguém. A humanidade precisa entender que precisamos amar o próximo como a nós mesmos e não sermos soberbos, presunçosos, avarentos, amante de si mesmo. A pessoa amar a si mesma e não amar o próximo. A pessoa ser desobediente a pai e mãe, ingratos, profanos. Deus quer que nós voltamos para Ele e procuramos tirar da nossa alma, do nosso coração, toda soberba, todo orgulho, tirar do nosso coração essa falta de afeto natural, tirar do nosso coração toda a ingratidão, toda a blasfêmia, toda a desobediência, e aí respeitar um ao outro, respeitar os rios, os mares, a terra, as árvores, as nossas criancinhas, respeitar os símbolos sagrados, a fé, a Bíblia, a palavra de Deus, a igreja. E pela fé iremos vencer todo esse tempo difícil que estamos passando. Venceremos a pandemia, venceremos todo o mal no nome de Jesus. Mas para isso precisamos ser mais humilde, amar ao próximo, tratar bem as pessoas e tirar todo o egoísmo do nosso coração, tirar toda a avareza da nossa alma, tirar toda a soberba da nossa vida e agir com o nosso coração cheio de paz, de amor pelo próximo, por aqueles que precisam e necessitam de um abraço, de um apoio, de uma ajuda. Que Deus te abençoe. O Senhor nosso Deus, Ele avisou, Ele usou profetas, o próprio Jesus falou dos dias difíceis. O Apocalipse está repleto de mensagens de alerta, mas o apóstolo Paulo aqui, na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, ele é taxativo. Ele diz: saiba, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos. Que Deus tenha compaixão de cada um de nós e abrimos o nosso coração para respeitar um ao outro, para obedecer o nosso pai e a nossa mãe, para agradarmos a Deus e louvar o seu nome, honrando e respeitando a sua palavra, a fé, a sua igreja. Que Deus abençoe, amados. Amanhã eu volto, se Deus permitir.